Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui para mais um podcast Café com Lapa. Você sabe que a proposta desse podcast é justamente trazer à pauta coisas relevantes que interessam não somente a pessoas, mas a comunidades, enfim, a todos aqueles, que nesse momento buscam soluções para algumas demandas do cotidiano. Então, hoje estamos aqui para mais um bate-papo relacionado à dependência química, a comunidades terapêuticas, e hoje nós temos aqui um ilustre convidado, ele, Luciano Gaspar, ele que é formado em Recursos Humanos pela Universidade Brás Cubas de Mogi das Cruzes, também diretor do Centro de Recuperação Nova Esperança, o Serene, aqui na nossa cidade próxima, São Bento do Sul. Ele já atua há mais de 18 anos na área de dependência química, em comunidades terapêuticas e também pós-graduado em dependência química. Então, eu gostaria de apresentar para você o nosso querido irmão Luciano Gaspar. Olá, pastor. Muito obrigado pelo convite, por esse bate-papo. É com muita alegria que estamos aqui hoje para falar desse assunto que é sério, dependência química, e comunidade terapêutica também. Esse é um assunto que vem trazendo muitas coisas ruins dentro da nossa sociedade, principalmente perante as famílias, Uhum. E espero que nesse bate-papo aí tá junto com os demais irmãos aí, chegando ao encontro de várias dúvidas que não só as famílias, mas a sociedade em si tem. E obrigado pelo convite mais uma vez. Então, rapaz, me chamou a atenção, esse tempo todo, são 18 anos de atuação já nessa área, mas nos fale então, aí aos nossos espectadores, como é que iniciou, como é que foi que você começa a se interessar por esse tema de dependência química? Então, junho de 2005, minha mãe me deixou numa comunidade terapêutica, o Serene, para fazer um tratamento de dependência química. Uhum. Eu brinco que eu estou internado até hoje. Nunca mais eu saí do Serene. Ao longo desses 18 anos, não só a questão da formação, mas também o aprendizado, a vida me fez, Uhum. Com a graça de Deus, com que hoje eu coordeno uma casa. Uhum. E hoje eu pergunto para minha mãe: Ô mãe, a senhora sabia que quando a senhora me deixou lá aquele dia, eu nunca mais iria voltar para casa? Escorre uma lágrima do olho dela e ela fala: não, meu filho, eu imaginava que você ia voltar. Mas que bom que você está lá. Tá melhor você lá. Continue lá, tá muito bem. E depois disso, eu também casei, Hoje eu tenho um filho de 14 anos, o Vitor, Sou casado com a Rosiméria há 15 anos. E com a graça de Deus aí nós estamos caminhando aí nesse processo da área da dependência química, Foi algo que eu não imaginava quando eu fui para a comunidade terapêutica que eu ia ficar tanto tempo. Mas tudo começou com o tratamento. Então eu sou dependente químico, em abstinência, e só vou ser dependente químico só até o resto dessa vida. Depois na glória nós vamos estar junto lá na comunhão, vou estar salvo disso. Mas a dependência química, ela é uma doença que não tem cura. Eu sou dependente químico, eu não posso me esquecer disso. Isso não é a opinião não é a axiologia do Luciano, isso é a Organização Mundial da Saúde, que afirma que é uma doença crônica, progressiva e fatal. Incurável e fatal. Então, quer dizer, você teve do lado de lá. Tive, Teve do lado da dependência do lado química, feio da coisa, no lado negro da coisa. Interessante, Eu acho que isso esse é o milagre, Esse é o milagre de Deus nas nossas vidas, Ou seja, aquilo que te causou o mal, o Senhor usa como ferramenta hoje para te poder alcançar outros jovens, outras vidas, outras famílias, Pastor, eu sou resgatado em Cristo Jesus. Nos meus testemunhos, eu não costumo ficar falando muito, do antes,
Eu não gosto dos testemunhos que a pessoa fica 20 minutos falando do que fez de errado e 5 minutos com a glória de Deus, né? Mas sou transformado por Jesus Cristo, né? Esse Deus que me foi apresentado e que hoje cuida de mim, né? E esse encontro com o Senhor Jesus, com Deus, né, com a espiritualidade, se deu dentro de comunidade? Dentro da comunidade terapêutica. Eu lembro como se fosse hoje. Teve um retiro numa casa chamada Moriá, ali em Mafra, e eles disponibilizaram 8 vagas para os acolhidos do Serene. E eles chamaram os 8 mais velhos, e eu era recém-chegado, não estava nem há 50 dias lá, nem podia sair ainda para passeios, para nada, mas sobrou essa vaga. E daí foi os números lá, e até que chegou em mim: Luciano, você não quer ir porque os demais não querem ir, eu não tenho idade para ir? Eu falei: eu quero. E era a última vaga. E eu fui. E nesse retiro eu aceitei a Jesus Cristo. Através da comunidade terapêutica, que disponibilizaram uma vaga para esse retiro. Eu nem conhecia retiro espiritual. E lá eu vinha conhecer, então, o Senhor Jesus. Teve o apelo, eu aceitei. E daí, aquela maravilha, né? De recém-convertido. E graças a Deus, eu entendi, de fato, o que é a palavra de Deus, e daí Deus me colocou no ministério. Nem tudo são flores, nem tudo é lindo. Chorei bastante, eu tive que tomar essa decisão de não voltar mais para minha casa, porque eu tinha uma casa, eu tinha um emprego, eu tinha um carro, eu tinha uma mãe recém-viúva, que meu pai tinha falecido 5 meses antes de eu ir para a comunidade terapêutica. Então, ela queria que o filho voltasse para casa, mas Deus falou: não, o teu caminho é por aqui, continue por aqui. Então, para quem nos escuta agora, quem nos acompanha agora, Luciano, então tu entendes que a espiritualidade, ela é fundamental para o tratamento? Essencial, né? A base do tratamento é a palavra de Deus. O objetivo é tirar do mundo das drogas, mas a base do tratamento é a palavra de Deus. Eu não consigo imaginar hoje um acolhimento, um tratamento sem a palavra de Deus. É porque isso... Luciano, eu não sei, né? Eu estou atuando em dependência química desde 97, né? Em 98 com o SOS Vida Jovem. Certo. E a gente acaba tendo contato com muitas frentes, né? Certo. E eu percebo assim que há uma certa resistência em entender que a espiritualidade é uma... Eu gostei do exemplo que o Jean Sassi usou aqui, num encontro que nós tivemos, onde ele falava que ela é uma das sapatas de uma casa, né? Então ele intitulou 4 sapatas, né? E a espiritualidade era uma dessas sapatas. Sim. Que quando não está presente no lugar, a casa não tem como ter estabilidade. Exato. Né? A casa vai inclinar para algum lado, né? E não vai ter segurança. Porém, né, nesse tempo que eu tenho, existe muita resistência de se ouvir, inclusive, esse negócio de espiritualidade, isso aí não tem nada a ver, porque se fosse assim, então era só rezar, era só orar, que já não tinha mais viciado, isso aí não funciona, isso não existe. Então isso é muito comum a gente ouvir. E até famílias chegam a nós com esse pensamento, com esse preconceito. Preconceito, né? Já formado. Então, tu entendes, tu que passou pela dependência, que foi fundamental, foi um balizador para ti. Não podemos ser leviano e falar que só a palavra de Deus. Né? O amor, ele é o principal. Mas só o amor sem conhecimento, né, e sem as outras estruturas do tratamento não adianta. Né? Como eu falei, a base do tratamento é a palavra de Deus, mas tem que ter também no tratamento a parte ambulatorial, tem que ter também no tratamento a parte terapêutica, a parte psicológica, a parte de tarefas práticas. Tudo isso é uma junção, né? Porque também tem comunidade terapêutica que é só palavra de Deus, só palavra de Deus, só palavra de Deus, né? Também não funciona, tá? Então tem que ter um equilíbrio. Hoje, dentro do tratamento, a palavra equilíbrio, ela é fundamental, né? Se eu fosse resumir o tratamento em uma palavra, seria equilíbrio. Tenha equilíbrio. Mas como você falou, pastor, às vezes a comunidade, a sociedade, ela acha que é uma lavagem cerebral que é feita dentro do acolhido, e não é isso. É uma transformação de vida. Deus transforma
vidas. E não é uma lavagem cerebral. Assim como pessoas se convertem nas igrejas, sim, para a comunidade terapêutica, na comunidade terapêutica também. E essa mudança de vida, de estilo de vida, vai fazer com que ajude a pessoa a não voltar para aquela antiga vida. Né? Então tem que mudar hábitos, lugares e amigos, e por que não ter uma mudança voltada a Cristo Jesus. Né? Então isso faz parte. E se você pegar os números de comunidades terapêuticas que têm a espiritualidade daquelas que não têm, você vai ver que a diferença é grande. A espiritualidade dentro dos livros de comunidade terapêutica, elas sempre foram muito sérias e bem aceitas. Né? Por quê? Porque há transformação e há tratamento com a palavra de Deus. Concordo plenamente. Inclusive, né, é bom também a gente registrar isso. Nós sabemos, entendemos que Deus é soberano, que Ele pode todas as coisas a qualquer momento. Se Ele quiser livrar libertar um dependente agora, Ele faz isso e não precisa nem de internação. Não. Né? Mas a via de regra não é essa. É um processo. Isso. É uma desconstrução, é uma reconstrução. Deus é pedagógico, né? Então, Ele vai ensinando no caminho. Isso. Né? Ensina a criança no caminho que deve andar e jamais ela se esquecerá. Então, Deus é um Deus que anda conosco, né? E Ele quer nos ensinar no passo a passo, na caminhada. Então, veja bem, cremos no poder de Deus, no poder transformador instantâneo. Mas, via de regra, não. É um processo de desconstrução. Isso. E assim, você fala muito bem que é um processo de desconstruir e construir. Eu costumo usar a analogia da pessoa que está com o braço trincado, tira o raio-x, vai no médico, e o médico, para colocar no lugar, ele quebra, coloca no lugar e depois engessa. Então tem que desconstruir tudo aquilo que ele acredita que está impregnado, que a rua, que a violência, que a lascívia colocou na vida dele, no coração dele, quebrar tudo isso, mas daí, agora eu quebrei, e agora eu tenho que colocar coisas boas. E o milagre da palavra de Deus faz isso. Faz isso. Luciano, você está há 18 anos, né, já nessa área de dependência química. Sim. Há quantos anos à frente do Serene de São Bento do Sul? Então, eu estou há 16 anos como funcionário do Serene. Né? Comecei lá como monitor de pátio, daí passei para o administrativo, aí passei para a parte de entrevista e internação, aí me tornei, tudo isso com os estudos, né? Sim. Me tornei terapeuta, auxiliar terapeuta, aí coordenador terapêutico até chegar a coordenador geral do Serene. Então foi todo um processo aí. Foi né? uma escalada, uma escalada. Isso, né? E para me tornar funcionário do Serene, eu fiquei, depois que eu terminei o tratamento, fiquei 1 ano de voluntário. 1 ano de voluntário para daí eu passar a ser funcionário do Serene. E como é que funciona hoje o processo de internação, o processo de tratamento no Serene? Isso, então se faz o primeiro contato, né, via WhatsApp ou via telefone, é marcado um dia de entrevista. Nessa entrevista, quando chega lá o responsável e mais a pessoa que precisa do acolhimento, é mostrado o nosso plano terapêutico, é mostrado a estrutura da casa, como funciona o tratamento, verificamos o grau de dependência da pessoa, damos a relação de exames e do que pode ou não trazer para dentro da comunidade, e assim que tiver tudo pronto, os exames e os documentos, aí é marcada a data para o acolhimento. Tá? Mas tudo se inicia com esse primeiro contato e marcar a entrevista. Às vezes é muito longe, a pessoa não pode fazer essa entrevista que eu falo, é a triagem, né? Essa triagem lá no Serene. Então isso é feito às vezes por telefone, online, pelo WhatsApp ou até chamada de vídeo. Essa questão do online, essa questão tem nos ajudado bastante. Tem. A tecnologia nos ajuda muito. Sim, e isso era uma coisa que eu percebo assim, que teve uma adesão bem maior, lógico, né? Uma adesão até por imposição, né? Foi da pandemia, durante né? a pandemia, né? Então, Isso. inclusive também o nosso grupo de mútua ajuda hoje funciona virtualmente. Semanalmente e virtualmente. Participei, muito bom e dá super certo. Então, assim, era uma coisa que antes da pandemia, para nós era utópico, não tinha como, né? Mas hoje já é assim, e eu vejo como a tecnologia tem encurtado essas distâncias, né? Porque assim como o SOS Vida Jovem, do qual eu faço parte, acredito que o Serene também recebe gente do Brasil inteiro. Do Brasil todo.
E aí esse poder fazer isso virtualmente é show de bola. Né? E até as reuniões de equipe, porque o Serene são 5 casas. E às vezes a diretoria ou as equipes de cada unidade tem que se reunir para trocar figurinhas, trocar ideia, para ver como a casa está indo, porque é uma administração central. E hoje as reuniões online ajudam muito. Antes da pandemia, nós, a cada 2 meses, nos reuníamos em uma unidade. Então, tinha gasto com combustível, gasto de tempo, moradia, hotéis e tudo mais. Hoje já não precisa. Ajuda bastante. Então, a gente só se reúne 2 vezes por ano, pessoalmente, e o resto é tudo reuniões online. A pandemia nos ajudou com isso. Nos educou. Né? Nos educou. Algo que a gente não sabia que poderia e dar certo. Dá certo. Engraçado, tu ver, a gente conversando sobre isso agora, eu lembro, eu vi que tu é formado em RH, né? Uhum. E eu atuei em RH durante 14 anos. Certo. E eu já estou fora do mercado de trabalho desde 2001, né? Então já há 22 anos eu não atuo mais com RH. Mas existia uma amiga de trabalho e ela desenvolvia dentro da estrutura a questão de psicologia. Sim. Isso. E eu lembro de uma conversa que a gente teve e ela disse assim para mim: Lapa, no futuro, não vai ser, as estruturas não vão ser como a gente tem hoje, físicas, né? Então vai ser assim, ó. Você vai entrar num escritório virtual e você vai baixar um pacote de atividades. Você vai fazer as suas atividades em casa, devolver esse pacote para esse escritório virtual. Então a gente não vai mais estar num ambiente assim. E eu ficava imaginando... Como que seria isso? Que mente é essa? O que ela está falando, né? Não existia possibilidade, né? Então, bom... Isso aí talvez faça uns 25 anos atrás, né? Ela já estava à frente. Ela já estava à frente, ela já tinha um olhar diferenciado, uma pessoa muito viajada, muito inteligente. E ela dizia isso para mim, eu ficava assim, mas como isso, né? A gente estava ainda nos primeiros PCs ali, né? Acho que era na época do XT ainda. Nossa. E eu não conseguia olhar e ver isso, né? E hoje isso se torna uma realidade, né? Realmente as empresas hoje reduziram muito o seu espaço físico, optam pelo virtual, né? Então, home office, né? Tudo é home office e realmente chegou, né? Chegou esse futuro que ela já contemplava 25 anos atrás. Isso. Né? Eu achei isso, quando isso aconteceu na pandemia, assim, uau, eu lembrei dessas conversas que eu tinha com ela, né? E é uma realidade hoje e a tendência disso é só ampliar, né? Todos esses, como você falou, em um ano, 2 encontros que eu presumo seja, sim, também para conhecimento, mas principalmente para relacionamento, né? Da grande equipe, né? Exatamente. Para estar junto. E o cotidiano ali, o dia a dia é no virtual e funciona muito bem mesmo, né? Uma dúvida, né? Nós sabemos que o ser humano é único, cada um somos semelhantes, mas somos seres únicos, né? Sim. Só existe um Luciano, só existe um Lapa, só existe um Di Giacomo. E até esqueci de apresentar aqui atrás dessas câmeras, aqui controlando aqui a aeronave, está o nosso Di Giacomo. É o primeiro... Eita, cadê? Vem cá. Ó, esse lindo aqui, ó. Olha só, ele tem nome de italiano, mas tem cara de russo. Tem alguma coisa errada que não está certo aí nessa certidão. Também dando suporte para nós aqui, os jornalistas... Agradeço muito, Alexandre. Obrigado. O nosso também, bom amigo, sempre aqui nos orientando, né? O jornalista Patrick Schneider também está por aqui, dando suporte aqui para esse tempo de qualidade que a gente está tendo. E somos seres únicos. Então... eu não sei como é que o Serene vê isso, né? Apesar de ter um plano terapêutico, o olhar para o acolhido, ele também é individualizado? Por exemplo, digamos, o Di Giacomo, ele precisa de um abraço. Certo. Né? O Luciano já tem que ser mais arrochado o negócio com ele. Sim. Tem esse olhar, Luciano? Isso é relevante? Muito. Tem sim. Veja, eu até vou dar um exemplo aqui. Quando eu entrei no Serene, o tratamento ele era coletivo.
Era igual para todo mundo. Dava o tempo da primeira fase, todo mundo passava, 30 dias então tinha visita, 75 dias podia passar final de semana em casa, acompanhado, 120 sozinho, era igual para todo mundo. Já faz uns 15 anos o Serene mudou porque ele entendeu que o ser humano não é igual. Né? Como que eu vou tratar, e o Serene trabalha com adolescente, um menino adolescente de 16 anos, ou que seja de 20 anos, solteiro, igual um senhor de 50 anos que tem família, trabalha na prefeitura, tem a sua vida já estabilizada, outro ainda vai ter que procurar emprego. Eu não posso fazer o tratamento igual. O abraço tem que ser diferente para um e para outro. Então, o Serene entendeu isso. Então, hoje o tratamento ele é individual, ele é por base de avaliação, a equipe terapêutica avalia. A avaliação, sim, ela é quase igual para todos, tá? Mas tem uma diferença, sim, por questão de idade e também de plano terapêutico, né? Principalmente quando é adolescente e adultos. E nessa avaliação, ela tem um olhar diferente para cada indivíduo, né? Então, os dois podem entrar juntos na comunidade terapêutica. Uns podem terminar com 5 meses e outros podem terminar com 9, 10, 1 ano. Depende da evolução dele, avaliado pela equipe terapêutica dentro do tratamento, porque o tratamento ele é individual hoje. Então, as regras são as mesmas. A espinha dorsal está ali. Está ali, né? O plano terapêutico, o esqueleto do plano terapêutico é igual para todo mundo, né? Mas as avaliações e como funciona, e dentro também da estrutura, né? De trabalho, de tarefas práticas e do que ele vai fazer, é diferenciado. E também o olhar terapêutico é diferenciado para uma pessoa que tem 20 anos e uma que tem 50 anos, né? Se esperam coisas diferentes, de pessoas diferentes e com culturas diferentes, tá? Isso é algo difícil a ser trabalhado na comunidade terapêutica, porque as culturas são diferentes. Você vai pegar um senhor do interior, né? Tem lá o problema com álcool, quase ou sem nenhum estudo, de um que já tem uma formação, que já é viajado, que tem uma cultura diferente. E eu não estou falando aqui que um é mais ou menos, não. Os dois têm a mesma importância, mas o tratamento ele é diferente para ambas as pessoas. Nós esperamos coisas diferentes de pessoas diferentes. E sem contar daquele que é mais introvertido, aquele que é mais líder, aquele que é mais extrovertido. Tudo isso é colocado dentro da avaliação da equipe terapêutica. Então, o tratamento ele tem que ser individual porque as pessoas são diferentes. Que bom isso, né? Ter esse olhar. Isso. Agora, tu falou em adolescentes aí, me despertou aqui uma curiosidade, até porque eu já ouvi sobre e eu gostaria também da tua opinião. Sim. Né? Há um tempo, vocês trabalham com menores. Sim. E o Serene, né? E de um determinado momento para cá, houve uma mudança também nessa relação dentro da comunidade. Por exemplo, sendo bem direto, há um tempo atrás, todos os acolhidos, maiores ou menores, dormiam no mesmo alojamento. Certo. Né? De um determinado momento para cá, isso foi separado, adolescente agora com adolescente, adulto com adulto. Certo. Né? O que eu ouvi foi que, da forma que era, ou seja, os mais velhos e os mais novos juntos, sim, a funcionalidade, o funcionamento, o cuidado entre eles era melhor. Sim. E depois, com essa separação, ficou pior. Você que já tem essa experiência na comunidade de vocês, né, no Serene como um todo, como é que tu avalia isso? Realmente isso era melhor quando era daquele jeito? Melhor é agora? Porque o medo, né, o medo do legislador é justamente que haja a questão de abuso. A questão do abuso, né? Um abuso, né? E eu queria ver com as tuas lentes agora. Certo. Qual é a tua opinião? Assim, essa fala é minha. Eu, quando era acolhido no Serene, os adolescentes e os adultos, eles dormiam no mesmo alojamento, no mesmo quarto, né? Normalmente era 1 ou 2 adolescentes com 1 ou 2 adultos. Sempre era 4 por quartos, né? E depois foi separado, então, alojamentos só para os adolescentes. Isso dificultou muito o processo de tratamento dos adolescentes, porque os adultos cuidavam dos adolescentes. O que hoje a legislação tem medo
dos abusos, acontece muito mais abuso de adolescentes mais velhos com adolescentes mais novos. E isso não acontecia porque por causa dos adultos se protegiam. Tá? Eu passei quase 10 anos dentro do Serene, que tinha adultos e adolescentes juntos, e eu nunca ouvi um caso de um adulto que abusou de um adolescente. Depois que foi separado, existem muitos abusos de adolescentes mais velhos abusando de adolescentes mais novos, ou eles se abusando entre si. E o adulto ajudava o adolescente, né? Como um pai, como um carinho. Era muito terapêutico, porque os adultos que estavam lá eram pais e agora tinham que cuidar de meninos que tinham a idade dos filhos deles. E isso era muito terapêutico. Tá? Eu vou dizer que assim, não dava briga ou não dava discussões, porque o adolescente ele incomoda. Sim. Né? Ele já está lá porque a vida dele é muito desregrada. Claro, do adulto também, mas ele é adulto. Né? E o adolescente, ele xinga, ele berra, ele chama para briga, mas tinha muito menos confronto quando eles dormiam todos juntos. E o tratamento, sim, ele tem que ser diferenciado. Não dá para você fazer uma programação igual para adulto e adolescente. Isso, eu não estou falando isso. Eu estou falando quando separaram de alojamento os adultos dos adolescentes. Foi negativo, então. Foi negativo. Então, eu sei que o Serene sempre tem... eu sei que também essa minha fala aqui pode levar a algumas considerações de pessoas que vão, né, ser contra e tal. Eu entendo, o Serene respeita a lei diz que tem que ser separado, Tá nós separado. respeitando, né, mas eu tenho que colocar esse meu ponto de vista. Eu vivi as duas realidades. Sim. Tá? E assim, hoje o que nós vemos dentro dos alojamentos dos adolescentes é que eles gostam de levar faca, gostam de levar ferro, gostam de levar pedaço de pau, e isso não tinha antes. Porque os adultos cuidavam e parece que eles têm que se proteger deles mesmos. Porque é um ringue de guerra. E toda vez os monitores têm que ir lá, tá tirando, tá vendo, tá fazendo revista. E isso não tinha antigamente. É importante registrar isso, né? Assim, o Serene, ele está dentro da legislação e a gente sabe disso porque acompanha o Serene há muito tempo, né? É uma instituição confiável, uma instituição já de muitos anos, aí tem a sua credibilidade, né? Mas é a opinião de alguém que de fato está na linha de frente. E viveu as duas realidades. Isso, então assim, é algo notório, né? É algo realmente verdadeiro, está aí a contribuição. A minha outra consideração era justamente assim, eu sei que Serene e Cruz Azul sempre estiveram muito próximos, né? Sim. E hoje a Cruz Azul é uma voz das comunidades, né? Isso. Quem sabe aí a gente trazer para um papo assim, alguém, né, alguém da Cruz Azul, para justamente estar falando sobre isso, né? Sobre ser essa voz, né? Junto à área, à esfera competente, né? Sim. Para fazer ouvida essa voz, né? De alguém que está lá no início do processo, vivendo o dia a dia, né? Que não está atrás de uma mesa legislando por axiologia, né? Então que fica, quem sabe... Registrado aqui, né? Fica aqui registrado, quem sabe a gente traz alguém aqui para um papo desse naipe. Porque a Cruz Azul, que é uma federação de comunidades terapêuticas, ela já briga tanto, né? Também pode brigar por isso também. Claro. Né? Mas a Cruz Azul briga, sim, briga no bom sentido, né? Busca os direitos das comunidades terapêuticas, né? Em âmbito nacional. Que benção. Tu viu aí? Trouxeram uma... Obrigado, Patrick. Aqui, muito ótimo. Isso aí. Caneca linda. Uma canecona. Café com lapa. Muito bom. Coisa buena. Mas não é café, né? No meu caso aqui, nós vamos ter que mudar o nome do programa. Não vai mais poder ser café com lapa, vai ter que ser chá do lapa. Chá de lapa. Lapa é pedra, né? É pedra. Luciano... pedra. Eu vim da cidade de Lapa, né? Sou lá, tem um Serene lá da Lapa, lá foi onde eu fui acolhido, inclusive. Aí, ó, tá vendo? Então já desde o começo ele foi firmado na Lapa. Isso, e hoje o chá com Lapa. Aí, ó. Bom, é uma boa ideia, Diácono. Vamos mudar isso aqui. Chá do Lapa. Luciano. Pois não. Hoje eu sei que são N as terapias que comunidades aplicam, né? Sim. Eu queria saber quais são as principais utilizadas pelo Serene no tratamento da dependência química. As principais que eu me refiro assim, ó,
vocês não... Talvez tu não foi assim como a gente, né? Porque tu já entra no Serene e o Serene já funciona, né? Sim. Mas a gente começou do zero, Sim. né? Então, assim, ó, o nosso conhecimento veio dos nossos erros. Sim. Né? Isso aqui não deu certo, não vamos nós fazer isso, vamos mudar e tal. Então, de repente, já veio já com a roda inventada, girando. Nós tivemos que talhar a roda, né? Entendo. Até porque era um tempo assim, ó, um tempo de, vamos usar essa expressão, de desinformação, né? Era desinformação. A gente não tinha, né, o que a gente tem hoje, como há pouco falamos, a questão da internet, né? Hoje nós temos na palma da mão o mundo. Então, hoje a gente pode buscar qualquer tema dentro do professor Google aqui e tu acaba tendo pelo menos... Já vamos passar o Google agora, já tem a tal da inteligência artificial aí, qualquer coisa que tu formula... AI. Ela já te traz aí uma infinidade. Na nossa época não tinha, o negócio tinha que ser no osso mesmo. Aí ferrou. Isso. Então a gente acabou aprendendo mesmo com erros e foi um caminho mais, vamos dizer assim, mais difícil, né? Então hoje que a gente aplica, né? Nós estamos na zona rural, então tem muita coisa na terapia que está ligada a isso porque é a nossa geografia, né? Sim, exato, isso é então, importante. Então a gente foi percebendo conforme a caminhada, mas o Serene já está à frente da gente, então é em cima disso que eu me refiro, porque tem terapia que não vai funcionar. Isso. Naquele contexto. Ou que funciona para mim não funciona para você. Nós somos em 5 casas e o que funciona para uma não funciona para outra, porque a questão cultural da região é diferente de cada uma e até questão de clima. E isso interfere na questão terapêutica. E eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Pode me adiantar aí na tua pergunta? Então, assim, uma das frases que eu escuto desde que eu entrei na comunidade terapêutica é: tudo é terapêutico. Tudo é terapêutico. Mas podemos resumir em 2 áreas: as terapias individuais e as terapias em grupo. Ok? Terapias em grupo são as programações, né? Desde as programações de informações, palestras informativas, feedback, cine debate, cursos motivacionais, 12 passos, prevenção à recaída e afins. E as terapias individuais. Nas terapias individuais, feitas por psicólogos e terapeutas, né? Cada um na sua linha do que aprendeu dentro da faculdade, mas também falando em dependência química, temos a entrevista motivacional e a intervenção breve. E as ferramentas que se usam para chegar até ali são ferramentas avaliativas. E as tarefas práticas, chamado de laborterapia, que são os trabalhinhos que tem dentro da comunidade terapêutica, vão ajudar a conhecer a pessoa para se trabalhar individual com ela. Então, se ela sabe trabalhar em grupo, se ela sabe trabalhar sozinho, se ela tem respeito pelo colega, se ela cumpre horários, e não só as tarefas práticas, como o dia a dia dentro da comunidade terapêutica, por isso tudo é terapêutico. Então ela consegue questão de higiene, questão de organização, questão de restauração de vínculos, saber trabalhar com frustrações. Então tudo isso são ferramentas usadas para ser trabalhado dentro das terapias individuais. Top. Vamos acelerar um pouco, porque o nosso tempo aqui já estão mandando o recado, que já o negócio aqui está meio estreito. Vamos passar para o processo de desintoxicação. Certo. Como é que funciona, né, o processo de desintoxicação de uma pessoa, né, de um dependente químico? Lembrando que nós estamos conversando também com a família aqui agora. Certo. Então, nessa triagem, nessa entrevista que é feito, tá? Se nós não conseguirmos detectar e nem um médico detectar que a pessoa precisa de uma desintoxicação, e via de regra, desintoxicação física normalmente vem da dependência do álcool, talvez ali pelo 3º, 4º dia, a comunidade verifica que aquela pessoa precisa de uma intervenção hospitalar, precisa ser desintoxicada. Então, é encaminhado até o hospital, ou pede para a família buscar, ou você fala com o hospital do município. E lá, então, ela vai ter essa desintoxicação. E por que precisa de desintoxicação? Porque a pessoa fica tremendo bastante, tem abstinência e acaba tendo convulsões.
E a convulsão é muito perigosa, pode bater a cabeça no meio-fio, na escada, né, ter problemas dentro da comunidade. Então, quem trata com medicamento seria o hospital. E lá ela vai passar lá seus 5 dias, 7 dias no hospital, até desintoxicar e retornar à comunidade terapêutica. Top. Luciano, como tu já estás há 18 anos na causa, né? Tu já observou muitas coisas durante esses 18 anos. Eu queria tua opinião, né, o teu olhar, com relação à abordagem de tratamento da dependência química. Como tu percebes a evolução durante ou nos últimos anos, ou desde quando tu iniciou, né? Como é que tu observa isso? Positivo, negativo? O que te chamou a atenção? Por quê? Eu pergunto isso. Quando nós começamos em 97, então assim, o que existia muito? Existia muito alcoólatra e muito maconheiro. Certo. É o que nós tínhamos. Certo. Né? As drogas evoluíram muito, né? Então né, uma pequena analogia, assim, a gente preocupava que depois dos 40, por exemplo, olhando lá na frente, né, após os 40, o maconheiro ia começar a desenvolver uma esquizofrenia. Certo. Entendeu? Então, tipo assim, a gente tinha um tempo aí, né, para se preocupar com isso, né? O cara estava com 20 agora e era maconheirão, então nós temos 20 anos para mudar o destino desse cara, por exemplo, né? Sim. E hoje nós já recebemos meninos de 23, 25 anos esquizofrênicos. Certo. Né? Então, a questão do tratamento, nesse pequeno período, já muda muito com a mudança da dependência, né? Então, há hoje todo um outro olhar para esse tipo de resultado, né, que estamos tendo. O Serene trabalha anualmente com números de perfis de dependente químico, desde perfil de estudo, né, de grau de estudo, até o tipo de droga mais usada, né, e as doenças que elas causam. Nós temos essas estatísticas lá. Eu até trouxe ali, pastor, eu vou lhe dar depois o relatório de atividades com esses números. Né? Mas mudou, e muda, não é de cada 5 anos, cada ano muda e muda bastante. Então, o dependente de 10 anos atrás, ele é muito diferente hoje. Sim. Eu também, quando cheguei na comunidade terapêutica, a maioria eram alcoólatras, né? E alguns era cocaína e a maconha. Hoje nem temos mais só maconha dentro da comunidade terapêutica. É crack, álcool e cocaína. Mas, olha só, antes da pandemia, nós tínhamos muito usuários de crack, era o que mais nós tínhamos, né? 70% usuários de crack, 20% de álcool e ali uns 10% de cocaína. Esse ano de 2022, a cocaína sumiu muito. Por quê? Porque o crack começou a ser um preconceito. O usuário de crack. Porque morre, porque ele não tem vida social. Vira zumbi. E vira zumbi. Então, cresceu o número de usuários de cocaína. Tá? Então, são números. E de álcool também cresceu. Diminuiu os usuários de crack. Dentro disso, as doenças também mudam. O que acontecia um pouco antes da pandemia é que nós estávamos tratando os filhos e os netos do crack, que nós chamávamos. Que é o quê? Pessoas que são filhos de pessoas que usavam crack. Né? Muitas mães, muitos pais que fizeram tratamento, mas tiveram filhos, e esses filhos também vieram a ter o vício, né? do crack. Então, são os filhos, e eu tive até netos do crack. Uau. Né? Só que morre. A dependência química, a droga, principalmente o crack, ela mata. Pelo uso, não. Por aquilo que faz para usar. E por isso começou a ser discriminado nos morros, nas favelas, o crack, e está diminuindo os usuários de crack e, de novo, sendo retomado a cocaína. Viaja né? a cocaína. Isso. E daí vem as doenças junto com elas, né? A esquizofrenia é a maior delas, né? Tanto do uso da cocaína como do crack. E também não podemos deixar, né? Eu quero fazer um registro aqui também. Por favor.
Porque uma vez eu estava fazendo um curso na Cruz Azul, inclusive a Cruz Azul naquela época usava a estrutura para curso do Serene de Blumenau. Certo. E um dos palestrantes falou assim, era bem o princípio das drogas sintéticas, é o tal do êxtase na época. E estava sendo feita uma série de estudos com macacos, eles estavam viciando macacos, estavam registrando, né, toda a movimentação cerebral dos macacos para ver a questão da destruição dos neurônios e tal. Estava era bem embrionário tudo isso ainda, Sim. né? E aí esse palestrante falou uma coisa para mim, para mim não, para o grupo, né? Ele falou assim, olha, gente, essa droga sintética é assim, assado, assim, o poder dela de dependência, ele é assim, ó, surreal e tal, e a gente vai ter muito problema com isso e tal. E aí ele falou assim, olha, nós vamos ter saudade da maconha, saudade da cocaína. Aí eu assim, como que eu vou ter saudade de droga, de cocaína, de maconha? E eu só vim entender, na verdade, o que ele falava já há muitos anos atrás, quando nós nos deparamos então com essa diversidade de sintéticas e desse resultado, né, que estamos tendo aí com a questão principalmente da esquizofrenia, né? E aí eu sei, pô, ele está certo. Ai, que saudade da maconha, porque eu teria 20 anos pelo menos para começar a ter um problema desse, né? E hoje esse problema já está à nossa porta. As sequelas. Na história, as drogas sintéticas, elas permeiam um tempo, daí morrem e voltam de novo, né? A começar pelo LSD e depois veio, não muito tempo atrás, aí as balas, né? Os adesivos, chamados aí que eles tomam nas baladas e nas redes, os doces, né? Nas baladas, mas são drogas passageiras, né? É uma quantidade mínima que faz tratamento por causa dessas drogas nas comunidades terapêuticas. Porém, o uso dela, usar pouco já traz sequelas muito grandes, né? E pessoas então deixam de usar por causa disso, que se torna muita burrice o prazer que ela traz. Sim. Toda droga, né? O prazer que ela... aquilo que ela traz de destruição não convém o prazer que ela traz. Mas essa se torna uma burrice, porque em muito pouco tempo destrói o cérebro do cara. É igual o tal do narguilé, né? Nossa, que o pessoal acha, não, mas isso aí não dá nada, é só uma fumacinha, sabe? Muita gente com câncer por causa do narguilé nos hospitais. Muita gente. Equivale, sei lá quantos cigarros. Acho que eram 60 cigarros, né? Uma coisa assim, cada consumo ali, né? Cada pedrinha daquelas. É muita coisa. Luciano, estamos falando aqui para famílias e a família também é parte do tratamento, né? Sim. Qual é a relevância da família se envolver no tratamento? Total. A importância, desde que existe comunidade terapêutica, a família ela é a parte mais importante dentro do processo de tratamento para com o acolhido. E assim como tem na SOS Vida o grupo de apoio que traz as famílias têm que compreender que elas têm que aprender a lidar com o dependente químico. E também tem que mudar algumas coisas em casa também, né? Não adianta a família achar que o problema é só da pessoa que está fazendo o acolhimento, o tratamento. Mas quando ela retornar a casa, algumas coisas vão ter que mudar, como aquelas festas de finais de semana, aquelas bebedeiras, aquelas pescarias com bebida alcoólica e afins, né? Tem que mudar o estilo de vida da família também para proteger o ambiente desse acolhido. Então, a minha próxima pergunta era justamente qual, né? Era assim, como é que a família pode ajudar? Né? Um pouco tu me respondeu agora. Isso. Porque eu vejo assim, que às vezes a família quer ajudar do jeito dela. Isso. Né? E não é o jeito dela, tem que ser do jeito correto, né? Porque não é algo que se aprende na escola. De repente apareceu a dependência dentro de casa. E agora, o que eu faço? E as famílias tentam ajudar e às vezes acabam estragando o próprio dependente químico. Então, cada caso é um caso, mas normalmente dentro do processo de codependência, a família acaba estragando, tentando ajudar e às vezes essa ajuda é um pouco demais, né? Ou ajuda de forma errada. E o que eu sugiro, sempre estar procurando principalmente a comunidade terapêutica, fazer aquilo, porque a comunidade terapêutica, a família tem que remar junto. E procurar ajuda profissional fora também, porque tem algumas questões que as famílias também têm traumas, também têm casos terapêuticos a serem trabalhados, e procurar ajuda principalmente em grupos de apoio.
Beleza. Luciano, agora não temos mais tempo. Certo. Então, nós vamos ter que deixar agora. Vamos marcar outra então, né, Vamos marcar pastor? outra. Por favor, vamos, né? Porque o assunto ele é importante. Ele é muito relevante, muito importante, e certamente, né, esses que estão nos acompanhando desde o início do programa estão cheios de dúvida ali. Tem um monte de pergunta pedindo para ser respondida, né? Sim. Então a gente vai ficar assim, combinado desde já de marcar um outro momento com uma outra pauta para estar aqui com você. Queria passar a palavra para o Luciano, para ele fazer as considerações finais dele. Certo. Também, se quiser, né, deixar aí à disposição dos nossos telespectadores, não, né, internautas, né, como chegar até o Luciano, que canal procura, né, de onde, qualquer lugar pode acessar, é só de Santa Catarina, é do Brasil, é do mundo? Então, tá. Ok. Primeiramente eu agradeço o convite mais uma vez, e para mim foi muito especial esse bate-papo aí, e é bom falar daquilo que Deus nos preparou e conhecimento que nós temos, né? Para quem quer e precisa de ajuda de comunidade terapêutica também, do Serene, pode estar entrando em contato também, é fixo e WhatsApp, o telefone 47 3635 3131. Ele é tanto fixo como WhatsApp, e também para poder falar comigo, né? Ou no Instagram também, Luciano Gaspar, lá você também pode estar se comunicando comigo, tá bom? E qualquer dúvida ou qualquer ajuda, né? Assim como a SOS Vida, estamos aí para estar auxiliando e ajudando, tá? Não só as famílias, mas também outras comunidades terapêuticas que queiram algum auxílio. Que bom, obrigado Luciano pela disposição, né, de estar conosco aqui, compartilhando um pouco da sua vida, um pouco do seu conhecimento. É sempre muito bom. Essa é uma rede que a gente tem buscado fortalecer, porque a dependência química, ela é um problema não somente da sua casa, né, mas ele não é um problema também somente do seu bairro, da sua cidade ou do seu estado, ele é um problema mundial, e governos têm investido milhões, né, contra esse mal que assola a humanidade há muito tempo, né, essa dependência que tem destruído tantos lares, tantos sonhos, né, tantos projetos. Então, aqui é talvez uma gota nesse oceano, né, mas existe muito ainda a ser conversado, a ser tratado. Então, se você não conseguiu, né, ter a resposta que você esperava nesse bate-papo, teremos outro, tá bom? Então, desde já, quero agradecer também a sua presença. Por favor, né, você que está assistindo, compartilhe esse material, né, a famílias, amigos que também passam por esse deserto, e sabendo que do lado de cá tem pessoas, tem instituições como a Cruz Azul, como Serene, como o SOS Vida Jovem, segurando na ponta da corda, né, para poder salvar alguns desse deserto, tá bom? Deus abençoe você. Então, até o nosso próximo encontro. Fique na paz.